Olá, professor, como que o senhor está? Espero que esteja bem. Hoje eu vou apresentar o trabalho sobre mesotelioma pleural e peritoneal. Eu vou falar em nome do meu grupo, que é composto por mim, Francisco Baltar, Ana Clara Veludo, Gabriel Araújo, Guilherme Borges, Fernando Guimarães, Júlia Ferreira e Pedro Pimenta. Bom, em primeiro lugar, eu vou explicar o que é um mesotelioma. O mesotelioma é um tipo raro e agressivo de câncer, que se localiza no mesotélio, que é um tecido fino que recobre alguns órgãos. Essa lesão ela pode ser classificada em diversos tipos, relacionados principalmente com seu local de origem. Entre os tipos mais comuns estão o tipo pleural, que acomete a pleura dos pulmões, e o tipo peritoneal, que acaba cometendo principalmente os órgãos na região abdominal. O aparecimento de mesoteliomas ele está comumente relacionado às altas exposições a amianto. E isso pode acontecer como, por exemplo, em trabalhadores de mineradoras e trabalhadores de indústrias navais. Entretanto, no Brasil, as pesquisas epidemiológicas a respeito desse assunto, elas são muito escassas. E isso pode estar relacionado principalmente à escassez da notificação desses casos nos sistemas de informação em saúde disponíveis no Brasil. Entretanto, é muito relevante a gente mencionar que no período de 2000 a 2015, o Brasil apresentou 1.247 novos casos de mesoteliomas, sendo que 43,62% dos casos eram somente no estado de São Paulo. Além disso, é importante a gente falar também que o Brasil é um dos maiores exportadores de amianto do mundo. Na imagem que nós colocamos, a gente consegue observar um corpo de asbesto fagocitado por macrófago em pulmão, com o típico formato de cordas com extremidades em botão. Bom, antes de falar de uma forma mais direta e resumida sobre a patogênese dessa doença, nós precisamos falar de uma forma mais específica. Acredita-se que quanto mais longas e finas forem as fibras de amianto, maior será a sua capacidade de provocar danos à pleura. Isso acontece em razão da persistência dessas fibras por mais tempo na pleura, ocasionando ciclos de danos e recuperações recorrentes, além de inflamação local. As células mesoteliais, elas possuem elevada susceptibilidade ao potencial citotóxico do amianto, e uma série de eventos patogênicos podem contribuir para a carcinogênese do mesotelioma. Em razão da exposição ao amianto, as células mesoteliais, elas sofrem diversas alterações, dentre as quais o dano ao DNA, a inibição do ciclo celular e a apoptose. Além disso, para combater esses agentes, as células mesoteliais elas elevam a produção de mediadores inflamatórios. Sabe-se que a resposta inflamatória intensa e persistente ela ocorre em razão da migração leucocitária e da secreção de citocinas e acaba levando à malignização das células mesoteliais. Essas células malignas elas acabam atraindo células supressoras da medula óssea, macrófagos associados ao tumor e linfócitos T reguladores. E isso acaba potencializando uma evolução tumoral, além de promover angiogênese, alteração da matriz celular e dificultar a percepção do sistema imune. A participação do fator da necrose tumoral alfa, o TNFA, e do fator KB nuclear, o NF-κB, também foi percebida na resposta das células mesoteliais ao amianto. Isso ocorre porque o amianto ele causa um grande acúmulo de macrófagos, tanto na pleura quanto no pulmão, e eles acabam induzindo as células mesoteliais a expressarem receptores TNFA e TNFR1, secretando TNFA e ativando o NF-κB. Essa via ela possibilita que as células mesoteliais danificadas pelo amianto evoluam para o mesotelioma. Ademais, as fibras de amianto elas podem induzir genotoxicidade de maneira indireta, ao liberar espécies reativas de oxigênio, os ROS, e espécies reativas de nitrogênio, o RNS, que podem provocar um elevado espectro de mutações. Bom, agora de uma maneira mais resumida, nós temos as fibras de amianto inaladas que acabam atravessando as vias aéreas terminais e se alojando no espaço pleural. Os macrófagos, eles tentam fagocitar essas fibras sem sucesso, e com isso acabam liberando ROS e RNS, que podem ocasionar danos genotóxicos e recrutar outras células inflamatórias e imunes.
O dano recorrente ao DNA por ROS e RNS pode acarretar em acúmulo de mutações oncogênitas nas células mesoteliais. Além disso, a liberação de mediadores inflamatórios no microambiente pulmonar pode promover a sobrevivência celular, já que inibe sinais apoptóticos, e estimular a proliferação das células mesoteliais, ativando os fibroblastos para produzir matriz extracelular e promovendo a angiogênese. Todas essas modificações, elas acabam favorecendo o desenvolvimento do tumor e criando um ambiente imunossuprimido. Como aspectos importantes, a gente tem que destacar algumas coisas, que apesar de serem raros, os mesoteliomas malignos são de grande importância, devido ao aumento de sua incidência na última década entre pessoas com alta exposição aos asbestos. Em áreas costeiras com indústrias navais, como nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, e nas áreas de mineração do Canadá, da Austrália e da África do Sul, até 90% dos mesoteliomas estão relacionados com asbestos. Além disso, a sobrevivência é muito baixa. 50% dos pacientes morrem dentro de 12 meses do diagnóstico e poucos sobrevivem mais de 2 anos. Como manifestações clínicas, é importante destacar que não existe sinais ou sintomas específicos desse tipo de neoplasia, o que conduz a um diagnóstico tardio, quando a maioria dos casos já apresenta doença difusa. Os sintomas que podem ser apresentados pela mesotelioma pleural são a dor torácica, a dispneia, a perda de peso, sudorese, mal-estar e derrames pleurais recorrentes. Já o mesotelioma peritoneal, ele se manifesta com dores abdominais e manifestações, como anorexia, fadiga e perda de peso na maioria dos doentes. Esses dois gêneros da doença, eles podem apresentar algumas complicações. No mesotelioma pleural, o pulmão ele é invadido diretamente e muitas vezes ocorre disseminação metástica para os linfonodos hilares e, eventualmente, para o fígado e outros órgãos distantes. Assim, 55% dos pacientes morrem dentro de 12 meses após o diagnóstico e alguns poucos sobrevivem mais de 2 anos, como foi dito anteriormente. Já os mesoteliomas peritoneais estão relacionados com a alta exposição a asbestos em 60% dos pacientes. E mesmo que em aproximadamente metade dos casos a doença permaneça confinada à cavidade abdominal, o envolvimento intestinal frequentemente leva à morte, decorrente de obstrução intestinal ou inanição. Como diagnóstico, nós podemos falar que a forma pleural do mesotelioma, ela representa a grande maioria dos casos da doença, cerca de 90% dos casos. E os outros 10% são representados por mesoteliomas pericárdios e peritoneais. Embora a clínica não apresente sinais e sintomas específicos, o estudo de imagens e a morfologia associada à imunohistoquímica oferecem de forma satisfatória o diagnóstico dessa neoplasia. Porém, a microscopia eletrônica é o padrão ouro desse diagnóstico. O mesotelioma difere do adenocarcinoma por apresentar microvilosidades numerosas, longas e delgadas. Ademais, pode ser observada a citologia do líquido pleural ou biópsia pleural, além do uso da radiografia de tórax. Às vezes, a toracoscopia guiada por vídeo ou toracotomia, estadiamento com TC do tórax, a mediastinoscopia, a ressonância magnética, ou às vezes, a tomografia com emissão de pósitrons e broncoscopia. Na radiografia é possível observar o espessamento pleural difuso uni ou bilateral, que parece encerrar os pulmões, provocando habitualmente o velamento dos ângulos costofrênicos. É possível observar também derrames pleurais em 95% dos casos, sendo classicamente unilaterais, hemorrágicos e extensos. O diagnóstico baseia-se na citologia do líquido pleural ou na biópsia pleural. O aumento dos níveis de hialuronidase no líquido pleural é sugestivo, mas não diagnóstico de mesoteliomia. Mesotelioma. Como morfologia macroscópica,
O mesotelioma maligno, ele é uma lesão espessa, de consistência firme, com coloração esbranquiçada. Geralmente é difusa quando é pleural, e envolve e invade as estruturas torácicas. Frequentemente ela está associada ao derrame pleural. Como morfologia microscópica, tem dois tipos de células que são encontrados nesses tumores: a de revestimento epitelial e do estroma mesenquinal. A predominância de cada tipo de célula irá caracterizar o tipo de mesotelioma maligno. Podemos ser dividido em epitelioide 60% dos casos, sarcomatoides 20% e misto 20%. O tipo epitelioide apresenta células cuboidais, colunares ou achatadas, que formam estruturas tubulares ou papilares semelhantes às do adenocarcinoma. Já no tipo mesenquinal ou sarcomatoide, existe o predomínio de células fusiformes semelhantes a uma fibrosarcoma. E o tipo misto é quando os padrões epiloide e sarcomoide estão juntos na mesma lâmina. Podemos ver que os padrões epiloide e sarcomoide estão presentes nessa imagem, quando os componentes epiteliais são fortemente positivos e os componentes sarcomatoides são os mais claros. Bom, o mesotelioma maligno, ele pode ser estadiado pelo sistema TNM, que é a classificação de tumores malignos, o sistema de Brigman ou o sistema de Bouchard. Segundo Bouchard, tem 4 estágios esse mesotelioma maligno. No estágio 1, o tumor pleural em apenas um lado do corpo e pode acometer o pulmão, pericárdio ou diafragma ipsilateral. No estágio 2, o tumor invade a parede torácica ou envolve o mediastino ou pleura contralateral. Existem os linfonodos torácicos que podem ser comprometidos. No estágio 3, o mesotelioma ele penetra o diafragma e atinge o peritônio. E os linfonodos extratorácicos eles podem estar comprometidos. Já no estágio 4, acontece uma presença de metástase à distância. Bom, para o tratamento para mesotelioma, ele é dado por uma quimioterapia para redução do tumor e alívio dos sintomas, a pleurodese ou pleurectomia para derrames pleurais e alívio de dispneia, a radioterapia, a analgesia com opioides e cuidados de suporte. Importante falar que na maioria dos casos, o foco ele é dado na manutenção da qualidade de vida e no controle da dor dos pacientes, pois esses apresentam sintomas como fadiga, dispneia, tosse, anorexia. Para a melhora dos sintomas, é necessário uma analgésica com opioides e uma integração precoce de cuidados paliativos durante toda a fase da doença. Como tratamento, ele também pode ser dividido entre doenças ressecáveis e doenças não ressecáveis. Quando se trata de uma doença ressecável, a ressecação completa macroscópica, o RCM, ela é feita como parte de um tratamento multimodal. A RCM, ela pode ser realizada por vias pleurectômia, poupadora de pulmão com descorticação, PD. Eventualmente, estendida a remoção do diafragma e pericárdio, ou por via extrapleural por meio de pneumonectomia, EPP. Atualmente, estudos relatam uma trimodalidade de abordagem para essa doença, a qual inclui quimioterapia neoadjuvante, pneumonectomia e radiação pós-operatória da terapia, seja como radiação de hemitórax ou como RT de intensidade modulada. Quando o assunto é doenças irreversíveis, o manejo de mesotelioma irressecável inclui uma terapia local quanto sistêmica, embora poucas opções de tratamento sejam acessíveis. A poliquimioterapia de linha de frente é considerado o padrão de tratamento, enquanto a quimioterapia com agente único tem demonstrado eficácia limitada com taxas de respostas decepcionantes. E para finalizar essa apresentação, a gente queria deixar um questionamento para você, professor. Será
que a patologia será mais fácil o semestre que vem? Fica aí essa dúvida que a gente só vai saber no próximo período. Essas foram nossas referências e muito obrigado por esse período, professor.